Você já reparou quando alguém para de responder e de repente começa a correr atrás de você? Não foi o que você disse, foi o que você parou de dizer. E o pior, a maioria ainda acha que foi coincidência. Tem pessoas que sabem exatamente onde apertar. Elas não precisam falar alto. Não precisam ameaçar. Basta observar quanto tempo você demora para responder. Quanto esforço você faz para preencher um silêncio. Quanto você ainda suporta ser tratado como algo dispensável. E elas descobrem tudo o que precisam saber. O mais perigoso é quando você para de dar esse espetáculo. Porque é nesse momento que certas dinâmicas, que sempre estiveram ali, finalmente ficam visíveis. E quando isso acontece, algumas coisas começam a fazer sentido rápido demais. Talvez seja por isso que este vídeo pareça tão familiar. Você já sentiu aquilo? Aquele momento em que a outra pessoa para de responder. O celular fica silencioso. A conversa morre. E você começa a preencher o vazio com explicações, desculpas, mensagens a mais. Cada palavra que você joga ali só aprofunda o buraco. Enquanto isso, do outro lado, silêncio. E de repente você percebe, o poder mudou de mãos. Não porque ela disse algo forte, mas porque ela não disse nada. A maioria das pessoas acha que o silêncio é fraqueza, que quem cala, perdeu, que precisa explicar, justificar, reconquistar. Elas correm atrás do barulho, correm atrás da reação, correm atrás de qualquer migalha que prove que ainda importam. Mas existe outro tipo de silêncio, aquele que não nasce do medo, nasce da compreensão. Imagine a cena: alguém te desrespeita, te trata como opcional, te coloca no segundo plano como se fosse natural. Você sente o impulso subir, responder, confrontar, mostrar que doeu. A boca já está se movendo e você não faz nada. Você apenas para. No começo parece desconfortável, parece submissão, parece que você está engolindo sapo, mas algo estranho começa a acontecer dentro da outra pessoa. O ego dela, que estava inflado com a sua atenção, de repente encontra um vazio. E o ego odeia o vazio. Ele começa a questionar, a imaginar, a inventar cenários. Será que eu exagerei? Por que ele não reagiu? Ele não se importa mais? O que era controle vira dúvida. O que era superioridade vira insegurança. Nicolau Maquiavel entendia isso melhor que ninguém. Ele via os homens como são, não como gostariam de ser. Sabia que a maioria é movida por aparência, por reação, por necessidade de ser vista. E que quem aprende a retirar sua presença no momento certo não está fugindo do jogo. Está mudando as regras dele. O silêncio não humilha fazendo barulho. Ele humilha criando ausência. Uma ausência tão completa que a outra pessoa começa a correr atrás da própria imagem que tinha de você. Porque agora ela não controla mais a narrativa. Você já viveu isso? Aquele ex que te tratava como certo, que sumia quando queria, que voltava quando precisava de atenção. Um dia, você simplesmente some de verdade. Sem desabafo, sem indireta, sem explicação. E de repente o jogo inverte. As mensagens chegam. As visualizações aumentam. O tom muda. Aquela pessoa que parecia intocável agora parece pequena, ansiosa, previsível. Não foi o que você disse, foi o que você deixou de dizer. E ali, pela primeira vez, você sente o gosto frio de algo perigoso. O prazer de ver o outro se desmontando sozinho, sem você sujar as mãos. Mas isso é só o começo. Porque o silêncio não é apenas uma tática, é um espelho. E a maioria das pessoas não suporta olhar para ele por muito tempo. Tem uma coisa que o silêncio faz que pouca gente espera. Ele não só cria distância, ele arranca a máscara de quem se acha forte. Pensa na pessoa que sempre pareceu ter o controle. Aquela que te tratava como se fosse dispensável, que sumia, que respondia seco, que te colocava no fim da lista sem o menor esforço. Ela agia como se não precisasse de ninguém. Agora você aplica o silêncio de verdade. Não bloqueia, não briga. Só para de responder no mesmo ritmo. Para de dar corda.
para de validar a superioridade dela. E aí começa o show. De repente, ela que nunca corria atrás de ninguém, começa a mandar mensagem fora de hora. Começa a dar like em coisas antigas. Começa a fazer aquelas perguntas inocentes que não são inocentes. O tom muda. A frequência muda. Aquela pessoa que parecia intocável começa a mostrar a rachadura. Ela precisava da sua atenção muito mais do que admitia. O silêncio revela o que a arrogância escondia. A pessoa forte vira previsível. A pessoa superior vira carente. A pessoa que te humilhava começa a correr atrás de uma migalha de reação sua. E o mais interessante, ela nem percebe o quanto está expondo. Acha que está sendo sutil. Acha que está só mantendo contato. Mas quem observa de fora vê claramente. O ego dela está desesperado para retomar o controle que perdeu quando você parou de alimentar o jogo. Isso acontece no trabalho, na família, em amizade, em relação. Sempre o mesmo padrão. Quem se achava acima começa a se comportar como quem está abaixo, porque o silêncio tira a muleta emocional que sustentava a imagem dela. E você? Só observa, sem falar nada, sem explicar nada. E quanto mais ela tenta recuperar o terreno, mais humilhada fica. Isso é o poder real do silêncio. Ele não humilha gritando. Ele humilha expondo. E depois de um tempo praticando isso, acontece uma coisa que ninguém te avisa. Você para de precisar reagir. Não é que você vira frio de repente. É que algo dentro muda de lugar. Aquela urgência antiga de responder rápido, de explicar, de consertar a imagem que os outros têm de você, começa a perder força. No começo incomoda. Você se pega pegando o celular e soltando de novo, sentindo a vontade de dar a última palavra. Mas quanto mais você segura, mais percebe o quanto vivia preso nisso. Preso na necessidade de ser entendido, de não deixar mal entendido, de não parecer errado. O silêncio te obriga a enfrentar isso. E quando você aguenta, ele devolve algo perigoso: autonomia de verdade. Você começa a tomar decisões sem consultar a reação alheia primeiro. Começa a escolher o que falar, não por medo de como vão interpretar, mas porque realmente quer. A opinião dos outros perde peso aos poucos. Não some, apenas perde o poder de te controlar. É aí que o silêncio começa a te proteger de verdade. Porque enquanto antes qualquer provocação te tirava do eixo, agora você vê a provocação como o que ela é. Uma tentativa barata de puxar sua atenção. E você simplesmente não dá. Não por raiva, por escolha. Essa mudança é silenciosa, mas brutal. As pessoas que antes te moviam como quisessem agora parecem menores, previsíveis. Você não sente mais aquela necessidade de provar nada. E quanto menos você precisa provar, mais forte fica o contraste com quem ainda vive mendigando validação. O silêncio não só humilha o ego dos outros, ele mata o seu próprio vício de ser controlado por eles. E quando isso acontece, você olha para trás e vê o quanto já entregou de si mesmo por migalhas de aprovação. Agora fica difícil voltar atrás. Tem uma fase que vem depois que você já entende o jogo. É quando o silêncio deixa de ser apenas defesa e vira uma ferramenta ativa de poder. Você não precisa mais desaparecer completamente. Basta dosar. Dar presença suficiente para a pessoa sentir que você ainda existe, mas nunca o suficiente para ela se sentir segura. Uma resposta seca aqui. Um Ok. ali. Um dia inteiro sem dar atenção quando ela espera. Depois, uma migalha mínima. E silêncio de novo. Isso enlouquece. Porque agora não é ausência total. É imprevisibilidade. A pessoa fica presa num limbo. Ela sabe que você não foi embora, mas também não consegue mais te controlar. E o ego odeia não controlar. Ele prefere até ser rejeitado abertamente do que ficar nessa zona cinzenta. Observe o que acontece na prática. A pessoa que antes te ignorava começa a se esforçar para manter a conversa. Manda mais mensagens. Tenta puxar assuntos que sabe que você gosta. Às vezes até faz um favor não pedido, só para ver se consegue uma reação normal. Quanto mais ela tenta, mais você dosa o silêncio. Não por maldade gratuita, por cálculo. E aí o papel inverte de vez.
Quem antes tinha poder sobre você agora vive ansioso, esperando sua resposta. Quem te tratava como opcional agora te trata como prioridade. Não porque você pediu, mas porque o silêncio estratégico criou uma escassez real da sua atenção. E escassez sempre aumenta o valor. Isso vale para quase todas as áreas. No trabalho, o chefe que te subestimava começa a te dar mais espaço quando você para de correr atrás de aprovação. Na amizade, o amigo que só te procurava quando precisava agora começa a te incluir antes. No relacionamento, a pessoa que te dava migalhas começa a oferecer pratos inteiros quando sente que você realmente pode ir embora. O silêncio não força ninguém a mudar. Ele simplesmente mostra o preço real de te perder. E a maioria das pessoas, quando sente esse preço, começa a correr. Não por amor, respeito ou arrependimento verdadeiro, mas porque de repente elas percebem que te subestimaram, que você não é tão descartável quanto achavam. O mais perigoso é que isso tudo acontece sem você levantar a voz, sem confronto, sem drama, só com ausência calculada. E quando elas finalmente correm atrás, você já não sente mais a mesma necessidade de receber elas de braços abertos. Porque nesse ponto você já mudou. E elas ainda estão tentando entender o que aconteceu. E a verdade é que essa é apenas uma das dinâmicas que normalmente permanecem escondidas sob a superfície das relações humanas. A maioria sente os efeitos delas sem nunca conseguir enxergar o mecanismo. Poucos param para observar. Menos ainda, conseguem usar essa percepção a seu favor. Se esse tipo de leitura da natureza humana desperta seu interesse, foi exatamente para aprofundar padrões como esse que nasceu Maquiavelismo Moderno Sombrio, uma obra dedicada aos mecanismos invisíveis da influência, da percepção, do poder e do comportamento humano, camadas que raramente são discutidas de forma aberta. O link para acesso está na descrição e no comentário fixado. Chega um ponto em que você entende que não está mais só usando o silêncio. Você está operando numa lógica diferente da maioria. Maquiavel não escrevia para homens bons. Ele escrevia para quem queria sobreviver e dominar a natureza real das coisas. E uma das verdades mais brutais que ele deixou é simples. Os homens perdoam mais facilmente a morte do pai do que a perda do patrimônio. Traduzindo para hoje, eles perdoam mais fácil um confronto direto do que a sensação de terem perdido status, controle ou importância aos seus olhos. O silêncio estratégico é exatamente isso. Não é ausência por ausência. É tirar do outro o que ele mais valoriza, sem que ele possa apontar o dedo para você. Você não insulta. Não agride. Não dá motivos claros. Apenas retira a atenção, a validação, a importância que ele achava garantida. E isso dói muito mais fundo que qualquer palavra. Porque o ego moderno vive de oxigênio alheio. Ele precisa ser visto, reconhecido, desejado. Quando você retira esse oxigênio de forma calculada, a pessoa não consegue reagir com raiva aberta, porque não tem o que atacar. Ela só sente o sufocamento e começa a se debater. Nicolau diria que isso é governar pelo medo e pela necessidade, não pelo amor. E ele tinha razão. O amor e o respeito que as pessoas sentem por você quando você domina o silêncio são sempre mais frágeis. O medo de te perder, esse é mais confiável, mais previsível, mais útil. É por isso que o silêncio humilha tão profundamente. Ele expõe que toda aquela pose de independência, de "eu não preciso de ninguém", era mentira. Expõe que a pessoa forte que te tratava com superioridade, na verdade, dependia da sua fraqueza para se sentir grande. E quando você remove essa muleta, ela não tem escolha a não ser correr atrás para tentar reconstruir a imagem que tinha de si mesma. O perigo real é outro. Quanto mais você usa isso, mais fácil fica. E mais distante você fica da pessoa que reagia, que explicava, que precisava ser compreendida. Você começa a ver os outros não mais como iguais emocionais, mas como peças previsíveis num tabuleiro. Isso traz poder, mas também um certo vazio que poucos admitem. Porque uma vez que você aprende a humilhar egos sem levantar a voz, fica difícil voltar a jogar o jogo antigo. E talvez essa seja a verdadeira transformação. Você não vira apenas alguém que usa silêncio.
Você vira alguém que entende que, na maior parte do tempo, o silêncio é a forma mais limpa e mais cruel de exercer poder. E quando você chega até aqui, não tem mais como fingir que é só uma técnica. Você já não usa o silêncio. Você se tornou o silêncio. As pessoas ao seu redor sentem a diferença, mesmo sem conseguir explicar. O jeito como você olha agora é diferente. O jeito como você responde, ou não responde, carrega um peso que não existia antes. Elas começam a te medir com cuidado. Algumas se aproximam mais, outras se afastam naturalmente. Mas todas, de alguma forma, sentem que o jogo mudou. Porque quem domina o silêncio domina a dinâmica inteira. Você para de correr atrás de fechamentos. Para de precisar que as coisas sejam resolvidas do jeito que os outros querem. Para de dar poder às reações alheias. E nesse processo, algo se perde para sempre. A versão antiga de você que vivia ansiosa por validação, por justiça, por ser entendido. Essa versão morreu em silêncio. O que sobrou é mais limpo, mais perigoso, mais livre, mas também mais solitário, porque agora você vê com clareza demais, vê como a maioria vive mendigando migalhas de atenção, como constroem castelos de ego em cima da reação dos outros, como desmoronam quando essa reação some. E o mais incômodo, você sabe que também já foi assim. Agora não é mais, e não tem volta. O silêncio que humilha qualquer ego não é só uma arma contra os outros. É uma linha que você cruza. Depois dela, as relações ficam mais transparentes, mais frias, mais reais. Você não odeia as pessoas, apenas deixa de precisar delas do mesmo jeito. E isso, para muita gente, já é uma forma de humilhação. No final, elas correm. Algumas correm atrás de você, outras correm de você. Mas todas correm. E você permanece, sem precisar correr atrás de nada, nem mesmo da pessoa que você foi um dia. Poucas pessoas chegam até esse ponto e continuam exatamente iguais. Não porque aprenderam uma técnica, mas porque certas percepções mudam a forma como você ocupa qualquer espaço. A maioria volta rápido para o automático. Volta a correr atrás de respostas. Volta a preencher silêncios. Volta a entregar atenção para quem nunca precisou merecê-la. Outras não. Porque depois que você percebe o quanto as pessoas revelam quando deixam de controlar você, fica difícil voltar a enxergá-las da mesma forma. E quem passa por isso costuma se reconhecer rápido. Não precisa explicar, não precisa provar. Reconhece. Se alguma parte desse vídeo ficou com você, comenta. Meu silêncio já não é o mesmo. Poucos sustentam esse tipo de percepção por muito tempo, mas os que sustentam raramente voltam a ser previsíveis. Se este tema despertou seu interesse e você deseja ir além do que normalmente é discutido sobre poder, estratégia e comportamento humano, conheça Maquiavelismo Moderno Sombrio, uma obra dedicada aos mecanismos invisíveis da influência, da percepção, do poder e da natureza humana. O link para acesso está na descrição e no comentário fixado. E não ignora o próximo vídeo. Algumas pessoas descobrem ali que o silêncio nunca foi a parte mais perigosa da história. Era apenas o primeiro sinal de algo maior. E certas percepções têm o hábito estranho de continuar muito depois que o vídeo termina.